As primeiras coisas que gostaria de partilhar têm muito a ver com aquilo que acabamos de ouvir da parte da Corina. E realmente ver um museu que se questiona tanto sobre por que faço o que faço, para quem que faço o que faço, qual é o meu papel aqui, tabelas que explicam por que razão nós preservamos este objeto, por que razão nós, aqui, ia tentar encontrar uma palavra da acquire, por que razão nós colecionamos este objeto. Pergunto-me, e estamos aqui muitos colegas, até que ponto colocamos estas questões também aqui, até que ponto está claro para nós porque é que fazemos o que fazemos. Em várias formações que nos damos, é óbvio que todos os que estamos naquele espaço a refletir sentimos que o que fazemos é importante, mas se a pergunta for colocada de forma concreta e porquê que é importante o que fazemos, há um olhar vazio depois que substitui aquela convicção de que o que fazemos é importante. E questionam muitas vezes sobre esta nossa incapacidade de verbalizarmos ou de refletirmos sobre a importância e vou acrescentar a relevância daquilo que estamos a fazer. Sim, mesa redonda. Acho que essa é a questão que todos os dias nos assola. Quer dizer, posso falar por mim e pelas equipas com quem trabalho. Essa questão da relevância. A tal ponto que, neste momento, penso sempre nos números negativos, ou seja, nós trabalhamos muito nos museus a pensar no quantos visitantes temos mais este ano, não é? Agora, trazendo também, mais uma vez, a questão dos visitantes à bala. A mim interessa-me mais hoje, também pelo cargo que tenho neste momento, pensar em quantos não vieram. Ou seja, pensar pela negativa. O que é que eu tenho que fazer para que mais possam escolher vir? E, quando penso nesse aspecto, penso o que é que nós não estamos a fazer para que essas pessoas venham. E, neste momento, preocupa muito o lado da comunicação. Eu acho que não estamos a saber comunicar de forma relevante, pelos canais relevantes, para chegar a esses públicos que poderiam querer vir, mas que ainda não vêm. Não sei, essa é uma das ideias que também gostaria de trazer para a mesa. Falaram aqui hoje, não sei, percebi que a Corine falou numa equipa que trata da experiência do visitante. Acho super interessante que existam equipas nas instituições culturais que só tratam da experiência do visitante. Isto faz-me pensar um bocadinho sobre, e se calhar defeito de formação, enquanto economista, das estruturas de incentivos que são criadas para este tipo de pensamento, ou seja, do pensar quantos não vieram em detrimento dos que vieram. E há, quanto a mim, há múltiplas estruturas que podemos chamar de estruturas de poder ou estruturas de incentivos também, que na minha atividade e no Teatro Nacional da Maria II, que se colocam de um ponto de vista muito imperativo e que têm a ver com cumprimento legal ou com um certo entendimento de que há um reflexo de uma estrutura de poder que se traduz para a sociedade num conjunto de normativos, os quais uma entidade pública, mas isto aplica-se também a entidades privadas, porque tem que concorrer a concurso e tem que obter financiamento segundo determinados critérios e sob regras que não são elas que impõem, mas que para o Teatro Nacional da Maria II, por exemplo, se traduz em algo como estar obrigado a todos os anos ter um rácio entre gastos operacionais e volume de negócios cada vez inferior. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a produtividade da estrutura, digamos assim, se pode traduzir em termos económicos nesse sentido, tem que ser cada vez maior todos os anos. E, portanto, eu quando vejo isso, começo a pensar sobre os que não vieram. Ou seja, em como a estrutura de incentivos é, perdoem a expressão, put butts in seats, encher salas. Não interessa a experiência do visitante ou do espectador, o que interessa é cada vez mais.
E não é essa, essencialmente, quer dizer, também tem que ser essa, não podemos ter um teatro nacional que custa uns milhões de euros aos contribuintes todos os anos, que tem 1000 espectadores por ano, não pode ser, não é? Mas também não pode ser transformá-lo em algo que existe somente para aumentar o número de espectadores todos os anos. Porque aí o incentivo era perder relevância artística, perder relevância social, perder relevância... tudo isto é discutível, obviamente, mas perder relevância naquilo que quem trabalha em gestão cultural deve, julgo eu, entendo que é a relevância, a experiência. Não se trata só de ter muita gente, mas trata-se de produzir experiências relevantes para as pessoas, e isso é muito difícil de medir. E isso também quando os instrumentos de gestão são avaliados exclusivamente por métodos quantitativos. Não é? Pronto, isto para dizer o quê? Que esta reflexão super importante que hoje aqui fazemos e de que o professor Laborinho Lúcio foi um incrível catalisador, nos deve levar a pensar em como é que questionamos estas estruturas de poder / estruturas de incentivos que conformam ou que informam tanto daquilo que fazemos em organizações culturais, sejam elas de que dimensão forem. Olá a todos, o meu nome é Catarina Medina, eu trabalho na Culturgest. Durante alguns anos, durante 9 anos, fiz a comunicação com a Rita Tomás, do Teatro Maria Matos, e pensando na manhã de hoje, gostava de focar 2 pontos, um especificamente, e relacionados até certo ponto com a comunicação. Por um lado, esta ideia sempre dos públicos e de como é que se consegue uma audiência diversa e como é que se pode fazer esse trabalho. A minha percepção e a minha experiência ao longo dos anos foi que era sempre um resultado de um espelho que se conseguia provocar, ou seja, de sentido mais imediato, quando a programação levava a palco determinado tipo de espetáculo, determinado tipo de conferência, quando punha em palco pessoas com deficiência, pessoas negras, o reflexo era quase que imediato. E isso, para mim, é claramente aquilo que nós continuamos todos a fazer pouco. Ou seja, essa presença, e como vimos hoje de manhã, é manifestamente insuficiente. Por um lado este efeito de espelho, e depois podemos falar de muitas medidas concretas e muitas ferramentas que podemos ser, desde ter departamentos de público, angariações, trabalho com sociedade civil, com associações, tudo isso são ferramentas, mas de base esta ideia de eu ver-me em palco, e tivemos isso, a Liliana falou do exemplo do Achille Mbembe, mas tantos outros exemplos, quando fizemos conferências sobre género, quando fizemos conferências sobre utopia, sobre ecologia, quando trazemos determinados temas da sociedade civil para aquilo que é o nosso espaço, conseguimos claramente ampliar a nossa audiência e construir alguma coisa, e quando conseguimos fazer o tal trabalho de continuidade. O segundo ponto que eu gostava de falar prende-se com esta ideia de poder, que também falámos de manhã, e de repente sempre focamos nesta ideia de os programadores e os conselhos de administração e as pessoas que têm o poder, mas eu, enquanto pessoa de comunicação, acho e sei que tenho esse poder também, naquilo que é o meu trabalho, naquilo que é o trabalho cotidiano que eu faço. A título de exemplo, nós tivemos agora um ciclo dedicado às memórias coloniais, de conferências, espetáculos, e eu podia ter feito uma estratégia de comunicação não muito distinta das outras que faço, para muito outro tipo de espetáculos, mas claramente interessava-me aqui perceber como é que a comunicação, mais do que ampliar a mensagem, pode também ela ser produtora de mensagem. Não porque tenha ambições a ser programadora, não é de facto, neste momento pontual da minha vida, aquilo que quero, mas esta ideia de, enquanto comunicação, posso e devo produzir conteúdo, é minha responsabilidade. E então nós fizemos uma encomenda, depois de muitas conversas com muitos colegas, com a equipa, acabámos por decidir fazer uma encomenda, uma colaboração a um artista, ao Francisco Vidal, que acaba por criar fez todo um trabalho de diário gráfico à volta deste tema, de trabalho que produziu, que depois nós acabámos por utilizar como identidade deste ciclo. E, para além disso, também criámos um mini documentário em que convocámos outras vozes, para além daquilo que eram as vozes que tinham sido convocadas pelos programadores, para também falar sobre esta temática e, mais uma vez, ampliar a mensagem e criar também a memória, que muitas vezes o que acontece é que, tudo bem que isto está a ser gravado, é incrível, mas a conversa fica aqui encerrada, a continuidade que se dá a isto e até onde é que este
debate possa ser prolongado. Eu acho que a comunicação, em parceria com a programação, tem toda a autonomia do mundo para o fazer, e legitimidade acho que é mesmo algo que tem sido importante no nosso trabalho. Eu gostava aqui de refletir um bocadinho sobre aquilo que eu considero que acontece. Eu posso falar sobre museus, porque é o meu universo, mas que eu acredito que acontece em todas as instituições culturais, que é as muitas agendas políticas e os vários níveis em que elas se processam. Porque temos falado muito hoje de uma grande responsabilidade, e eu também a vejo assim, para com os públicos que servimos e os que não servimos, que dá ainda maior a responsabilidade para com aqueles que não servimos ainda. Mas a verdade é que é uma agenda interna, que muitas das vezes não é uma, mas são muitas, e que é muito mais difícil, na maioria das vezes, de trabalhar. Eu venho da Fundação Gulbenkian, é uma instituição muito grande, e, portanto, eu sinto na pele todos os dias, e também represento uma instituição muito grande, porque o museu, na verdade, são 2 museus em um, e ainda há de aprender a fazer isto. Tem 3 anos de existência neste modelo duplo, e a verdade é que muitas das vezes é uma coisa a vários tempos. E esta agenda interna, que também teve na pergunta da manhã, de quantos diretores estavam presentes, quase sempre tem a ver com isto. Tem a ver com eu sentir que a maioria das vezes nós estamos juntos, os engajados, os crentes, aqueles que de facto são os ativistas profissionais, porque acreditam que isso faz parte da profissão que escolheram ter. E que fazemos o que podemos, e gostei muito de ouvir isto, e acho que a Cíntia tem toda a razão, e o que podemos é muito. Mas, na verdade, esta agenda interna é pouco trabalhada. Vou-vos dar um exemplo concreto. Andamos preocupados com isto, eu e a minha equipa educativa, a mais pequena e a alargada, também temos outra dimensão, não é? Isto é outra agenda política, por exemplo, não vou discuti-la aqui já, mas queria lançá-la no ar, que é, estamos a falar de profissionais da cultura, mas eu volto a citar a Cíntia, nós somos os que nos safamos. Somos os privilegiados, os que têm um ordenado no final do mês. Mas sabemos perfeitamente que o panorama da cultura não é este, é de uma precariedade tremenda, é de um conjunto de pessoas que se fazem projetos, que inventam projetos e que se fazem a tudo para conseguir ter um ordenado no final do mês, que não é um ordenado, é uma coisa completamente irregular. E esta é também uma outra agenda política que nós deveríamos trabalhar enquanto profissionais, nós os que nos safamos. Se calhar é um assunto também para debater. Mas, internamente, por exemplo, porque andamos preocupadas com estas questões e temos ouvido várias pessoas, uma delas muito importante, ultimamente para mim, pelo menos, foi o Wayne Modest, que eu ouvi pela primeira vez pela mão da Acesso Cultura. Temos-nos vindo a repensar e estamos a tentar fazer disso uma agenda política interna. Mais uma vez, fazemos o que podemos, mas tem sido importante, pelo menos, colocar esta possibilidade. Porque eu também acredito que pensar que é possível é uma maneira de fazer possível. E que é, de uma forma bastante informal e ainda bastante pequenina, decidimos desenvolver sessões de reflexão internas na equipa educativa e não só. Lançamos um desafio sempre aos curadores, alguns aderem, outros não, para discutirmos narrativas, para discutirmos como nós falamos sobre nós e sobre os objetos que guardamos e sobre os quais produzimos conhecimento. E este foi um primeiro passo para definirmos uma agenda interna, extremamente política, que é a necessidade que temos de fazer todos parte do pensamento crítico que queremos ver depois expresso lá fora. Se o fazermos nós primeiro, todos os outros programas que fazemos, e fazemos muitos, têm pouco sentido, correm o risco de estar vazios e de ser só uma resposta aos hot topics de que falámos de manhã. Não vos digo que a adesão tenha sido muito grande, mas já houve um primeiro momento. E tivemos curadores na equipa e pudemos refletir sobre o que é a arte islâmica, o que é designar as coisas como Próximo Oriente, Médio Oriente, e introduzir alguns temas que habitualmente não eram tidos como discutíveis, eram dados adquiridos. E o nosso objetivo é ir fazendo disto uma prática comum, porque acredito plenamente que assim, mais do que vir a estas situações e reparar sempre no mesmo, que é a ausência das chefias, sinto que por dentro eu aos poucos ponho as chefias a discutir também. E estamos todos a construir, eventualmente, um novo léxico. E isto, para mim, é uma agenda que se tem tornado, às vezes, mais importante do que a outra que é visível, que está na agenda, que sai na programação e que nós, se calhar, celebramos indevidamente, que é outra das coisas que eu aprendi com o Wayne, que é celebramos muito, se calhar não temos razões nenhumas para celebrar. Não temos mais do que a fazer o nosso trabalho.
Eu sou a Diana Nips e represento aqui uma grande minoria hoje, acho eu. Esta frase do fazemos o que podemos ficou a ressoar na minha cabeça. Será que fazemos o suficiente? Será que o que estamos a fazer até agora no setor cultural, e pode-se ver pelas candidaturas da DG Artes, que é tudo por remendos, e que é o que continuamos a fazer no setor constantemente, é remendos, se é suficiente? Eu continuo a falar de acessibilidade cultural e eu sou artista e bailarina e coreógrafa e ativista. E continuo, a cada vez que eu digo que sou bailarina, a perguntarem-me como é que eu danço e se danço no rancho folclórico ali da esquina. E quando eu digo que não, que faço performance a um mídia, ele vai dizer que eu faço dança inclusiva. E eu não estou, a minha performance não é toda dança inclusiva. E quando eu vou falar de acessibilidade cultural, eu vou falar de uma rampa que tem um desnível de 70% de inclinação. Ou quando eu vou falar com um teatro, eu continuo a tentar explicar a importância de haver audiodescrição, ou de dizer até a um artista que existe audiodescrição e que um cego não vai conseguir ver uma peça de dança. Portanto, a minha pergunta para o setor aqui é se estamos a fazer o suficiente. Se, enquanto cada artista, programador e pessoa responsável por propagar uma palavra, por mudar uma visão na sociedade, por desenvolver o pensamento crítico e o seu autoconhecimento, está a fazer o suficiente. Porque eu própria só dei por mim a perceber que não estou a fazer o suficiente. Quando eu fui a um evento internacional e vi a forma como no UK ou nos Estados Unidos lutam pelo ativismo, pela acessibilidade, e como para eles é uma coisa tão natural, em que para mim foi super violento, perceber que não era com violência que eu ia conseguir gerar esta mudança, que iria ser através da generosidade e da minha generosidade a propagar a comunicação, a informação que está a falhar. Porque a maioria das vezes que eu sinto é que não há comunicação no setor. E esta falta de comunicação nos museus, nas artes performativas, nos teatros nacionais, com a Câmara, com todos os polos, é o que está a criar a discriminação, o afastamento e esta ideia de que estamos todos engafetados. E eu não acredito nisso. Eu acredito que isto é o problema. E eu tenho que ir para a televisão dizer que sou uma bailarina que voltou a andar para ter trabalho. E eu não deveria ter que usar uma história inspiracional para ter trabalho. Ou quando eu digo que sou bailarina, não deveria ter que dizer não, eu faço performance, eu sou licenciada, eu estou a tirar o mestrado, eu não danço no rancho folclórico. Afim, quer dizer, eu não tenho que justificar por ter uma cadeira. Eu não tenho que me justificar. E a minha pergunta é, fazemos o suficiente? Nós fazemos o suficiente em nossa casa com os vossos filhos? Eu não tenho filhos, mas... e fazemos o suficiente para mudar o trabalho com a comunidade? Eu própria me questiono isto. Eu fui fazer um espetáculo no norte do país, numa cidade muito pequenina, e quando eu meti o recurso à audiodescrição, era o primeiro espetáculo de dança que aquelas pessoas iam ver. E eu tive um senhor de Bengala que veio tocar-me para me perceber como é que eu era. E eu fiquei assim, bem, este senhor vai odiar o meu espetáculo, eu tenho deficientes, gente nua, gritaria, música eletrónica, bem, eles não vão odiar isto. E eles saíram de lá super emocionados, a chorar, e super felizes por terem tido acesso. Portanto, a minha pergunta é para o ar. Estamos a fazer suficiente? O que é que podemos fazer mais? Eu vou aproveitar essa tua pergunta para pedir se, porque eu acho que a questão que está inerente a esta conferência também tem a ver, de facto, a ver com o que é que estamos a fazer. E, portanto, nós podemos nos sentar nesta mesa para entrar num debate mais profundo e, porventura, mais complexo, mas também podemos entrar nesta mesa para debates, para uma apresentação mais evidente. O que é que estamos, de facto, a fazer? O que é que nós fazemos que nós entendemos que contribui para uma missão política das entidades? Que atividades é que propomos? Como é que demonstramos isso na nossa missão?
E, portanto, volto a fazer o convite, se quiserem outras entidades presentes sentar-se aqui para contribuir para esse. E depois, então, sim, até questionar, de facto, se consideramos que o que estamos a fazer é de acordo com as nossas ambições, por exemplo, não é? Nós podemos olhar para a pergunta da Diana e ficar a pensar se estamos a fazer o suficiente, e ao questionarmos com isso, não, nós nunca estamos a fazer suficiente, isso é uma coisa que quanto mais fazemos, mais vamos descobrindo o que é que poderíamos vir a fazer, e quanto mais questionamos, mais temos essa noção. Mas creio que essa será uma boa pergunta para gerar mais evidências, não é? Que também é o que nos traz aqui, não é? Qual é o papel? E então o papel, o que é que ele faz, não é? O que é que nós fazemos? Não sei se... queria explicar também que estamos a gravar e, portanto, é bom falarmos para o... Boa tarde, sou a Clara Riso, da Casa Fernando Pessoa, e enfim, venho entrar em conversa convosco, talvez agora em resposta ao que disse a Paula, ao que disse a Diana, para contar um bocadinho o que é que nós na Casa Fernando Pessoa temos andado a fazer. Não é fazer uma lista de coisas, claro que acho que na nossa equipa estamos sobretudo atentos a discutir, sabemos que ainda há muito por fazer e vamos perguntando e vamos conversando uns com os outros. Temos trabalhado com a Acesso Cultura já de alguns anos para cá. Começámos por fazer um diagnóstico de acessibilidade, temos trabalhado na parte da acessibilidade física de uma maneira já há mais anos para cá, e neste momento, era isso que eu gostava de vir aqui partilhar convosco, temos a casa fechada para obras de remodelação. Fechámos em março e espero que consigamos abrir em breve. Uma das principais razões que nos levou a desenvolver este projeto da obra tem que ver justamente com a acessibilidade física e com acessibilidade de outro tipo também. Entendemos que era um espaço que, do ponto de vista funcional, podia ser melhorado, e do ponto de vista comunicacional também, em termos de como é que pretendemos contar as histórias que achamos que, a partir das peças que são as que temos e das histórias que conhecemos, como é que podemos, de uma maneira mais alargada, chegar a pessoas que ou já tenham estado naquele espaço ou que venham a interessar-se por nos visitar. Neste momento, a obra civil, entretanto, vai acabar. Depois haverá a preparação da museografia também. Neste momento estamos a trabalhar num aspecto bastante particular da museografia, que tem que ver com a escrita dos textos, que está a ser feito pela Margarida Ferro, a minha colega da comunicação, e temos também conversado muito sobre isso, como é que o museu, que é um museu de literatura, que tem como peças livros, papéis e texto, pode construir texto sobre esse texto, e como é que podemos suscitar o interesse por todas aquelas histórias que ali há, em camadas sobre camadas, sem maçar quem nos visita, e como é que podemos integrar as reações, as expectativas dos visitantes também nas histórias que queremos contar. Ou seja, só para dar uma ideia. Uma coisa interessante que falámos esta manhã ainda, e é uma ideia que gostei particularmente da Margarida, que é: provavelmente vai haver um intervalo de tempo em que a obra civil está pronta, mas a museografia não. E como é que podemos, nesse intervalo de tempo, fazer valer os outros espaços que já estão prontos, vão estar prontos, como sejam o auditório, a biblioteca e a livraria. E que será uma boa oportunidade, apesar do intervalo, das razões que motivam esse intervalo, de lembrar que o museu não é só os 3 pisos que vai ter de exposição permanente, é aquela casa com as pessoas que lá trabalham e que trabalham noutras áreas, que não são apenas a de recepção de visitantes e de apresentação das peças na museografia. Portanto, vamos ter ali um momento criado pela circunstância de pensar que o museu é mais do que a exposição. Olá, eu sou a Cláudia Belchior, sou talvez das poucas pessoas que estavam aqui, sou Presidente do Conselho de Administração do Teatro Dona Maria II. E já não sei quem foi a colega que falou que fazia falta estar aqui. Conselhos de Administração, eu estou de acordo.
Acho que sim. Acho que deviam estar, porque muitas vezes afastamos-nos destes pontos de debate que são fundamentais para a nossa atividade. Eu só queria ainda voltar à questão da responsabilidade política. Eu acredito muito nas instituições e no nosso caso tentamos fazer isso. Tentamos fazer, podemos fazer melhor, acho que sim, mas estamos a fazer muito e temos uma política quase de guerrilha e eu acho que isso é fundamental, mas é uma política de guerrilha concertada. No sentido em que todos trabalhamos, discutimos muito, falamos muito sobre os temas e a questão, se calhar para alguns já conhecem, mas a questão da acessibilidade para nós é fundamental e penso que temos feito um belíssimo trabalho, ainda há muito a fazer, mas temos feito um belíssimo trabalho nesse campo. E acho que é pela insistência, por termos feito essa guerrilha junto das instituições que nos tutelam, neste caso do Ministério da Cultura, de colocarmos nos nossos relatórios, de fazermos, de insistirmos, portanto, a questão de termos audiodescrição em todos os espetáculos, de termos as sessões descontraídas ao longo da temporada, de termos legendas, de termos língua gestual em todos os espetáculos e fazemos gala, fazemos insistência, abrimos as aberturas de temporada em que grande parte é para falar destas questões a par da programação, portanto não é como um acessório da programação, não pode ser, é também uma parte da missão do teatro. E eu penso que é com essa enorme insistência por parte de quem tem responsabilidade, mas também apoiado pelas equipas, que conseguimos levar estas ações em frente. E nós nos últimos, de facto, 3, 4 anos demos um salto enorme nesse aspecto e sentimos que agora somos tão ativistas quanto os ativistas nesse aspecto. E isso é muito importante. Olá, eu sou a Rita Tomás, a Catarina já me apresentou, tive quase 10 anos no Maria Matos e agora estou num teatro renovado, o Teatro do Bairro Alto, que abriu na sexta-feira passada, sem acessibilidade física. E como estavam a fazer aqui uma elencagem de acessibilidades físicas, resolvi vir dar o exemplo de um teatro novo que abriu sem isso. Abriu sem isso não porque não tivéssemos discutido, obviamente discutimos muito, tivemos um pouco mais de um ano de preparação, os nossos fornecedores não quiseram colaborar connosco, mas obviamente mas é uma discussão em aberto e podíamos ter feito a escolha de não abrir por não termos acessibilidade e acabámos por fazer a escolha de abrir. Claro que isto tem uma razão de ser, por causa de todos os compromissos que tínhamos assumido com os artistas, mas que com uma enorme tristeza, porque uma das maiores bandeiras de abrir o TBA era abri-lo, por exemplo, com um elevador para que a Diana pudesse aceder à sala sem ter de pedir ajuda, e isso não aconteceu. Vai acontecer. Deixa-me só dizer uma coisa. Claro, força. Gente, a acessibilidade não é só rampas e elevadores e audiodescrição. A acessibilidade é uma coisa maior, um bolo e um grande bicho muito maior. Inclui trabalho com a comunidade, LGBTQ, montes de programar artistas que não estão na norma. A acessibilidade, não vamos voltar a falar, por favor, só em rampas. Não. Calma. Estás a intervir a meio da minha intervenção. É precisamente eu comecei com o negativo para poder dizer qualquer coisa positiva para terminar. Ao longo deste pouco mais de um ano que tivemos a preparar o TBA e tivemos a preparar, tal como a Casa François, uma obra cénica, uma obra civil e todas essas coisas complicadas, tivemos muito tempo para fazer um exercício de ficção científica, de imaginar o teatro que queríamos. O teatro que se calhar sonhámos e não conseguimos implementar ainda, mas que estamos sempre a sonhar mais. E uma das discussões, por exemplo, que tivemos muitas vezes e com muita discórdia entre todas as pessoas da equipa foi como é que podemos tornar
adotar uma linguagem mais inclusiva, sendo que adotamos uma linguagem, por exemplo, binária. É uma contrariedade com a qual vivemos, mas decidimos, por exemplo, que já não usamos plurais neutros masculinos, agora alternamos entre plurais neutros masculinos e femininos, sabendo que isso é binário à mesma. E estamos constantemente a fazer este esforço de ficção científica, a pensar, ok, o que é que fizemos e o que é que podemos refazer. O Francisco Frazão, que é o diretor artístico, quer realmente ter um conselho de consultores para nos ajudar a identificar estas questões, mas já conseguimos abrir com uma casa-banho sem género, por exemplo, e o senhor que foi montar a sinalética da casa-banho sem género disse-me, ai, nunca tinha visto esta, faço isto há 25 anos e esta nunca tinha visto. E de facto tivemos que ensinar pessoas a ir à casa de banho sem género, que é, pode ir a qualquer uma, não tem questão nenhuma. Mas pronto, para dizer que já que vêm tantos exemplos à mesa, também queria dar o do TBA. E queria dizer uma coisa sobre comunicação também. Desculpem se estou um bocadinho... estou pouco eloquente, porque obviamente não tenho tido folgas e o TBA abriu na sexta-feira. Mas o que eu queria dizer também é que nós na comunicação colocamos muitas dúvidas às direções, às administrações, aos jornalistas, aos artistas e aos programadores e às programadoras. E tentamos sempre encontrar soluções que enquadrem os públicos, os artistas, mas contamos também com uma grande massa de ajuda por trás. Por exemplo, eu faço parte de um grupo que a Maria iniciou, que se chama a Sala de Ensaios, que é um grupo informal de pessoas que trabalham em comunicação de artes formativas em Lisboa e nos arredores, e que de vez em quando nos juntamos só para discutirmos assuntos como é que podemos tornar a linguagem mais inclusiva, sendo que estamos obrigados pelo português ou obrigadas pelo português a ser binários. Por exemplo, ou como é que podemos comunicar melhor com as comunidades, com os serviços educativos, com as escolas. E esses momentos que são em tudo igual a este momento que estamos a viver agora, são momentos que nós criamos e recriamos, replicamos, reproduzimos sempre que precisamos. E isso é uma força, essa partilha, esse imaginar, essa ficção científica que concebemos juntas, é uma enorme força e tem sido isso que me motivou, e a Catarina, durante os nossos 10 anos de Maria Matos, e também motivou a concepção da comunicação do TBA, pelo menos da comunicação. Tá bem? Vou só intervir muito rapidamente para poder também deixar este lugar vago. A Paula perguntava-nos o que é que nós estamos a fazer e foi por isso que eu fiquei. Bem, eu não me apresentei. Eu chamo-me Sara Barriga e tive a felicidade de me ser colocado um desafio este ano relacionado com o Plano Nacional das Artes, que é um plano que tem em vista justamente abrir a possibilidade de acesso, de fruição e de participação nas artes e na cultura de todos os cidadãos, e é um pensamento nacional. Claro que quando nos calhou isto na mão, e eu faço parte de uma equipa maior, que é comissariada pelo Paulo Pires do Vale, pensámos, meu Deus, como é que tornamos esta ação uma ação que tenha esta escala? Porque nenhum de nós alguma vez tivemos tido a oportunidade de trabalhar com esta escala nacional. Na verdade, isto é um pouco pegar as pontas da meada, não é? Porque ela depois, juntamente com uma equipa muito grande que consultámos pelo país, que representam diferentes profissões e diferentes públicos, nos foram ajudando a pensar o que é que poderíamos fazer para um plano estratégico que tem a duração de 5 anos. Então, a primeira premissa foi a de que não vamos inventar nada, porque há imenso trabalho muito bom que está feito. Nós vamos ter é que saber conjugar esse trabalho e criar uma grande rede que o interligue e que o articule. Por isso a vossa comunicação também pode ser feita connosco e com outros. Ou seja, não vamos trabalhar sozinhos, cada um no seu sítio, vamos tentar ao máximo trabalhar em rede. Tentar encontrar uma estratégia onde várias entidades possam rever, foi outro dos nossos desígnios. E pensar que havia esta finalidade de que a cultura entrasse na casa dos cidadãos, mesmo aqueles que estão, por opção, até mais alheados da cultura.
E é muito interessante e extremamente estimulante perceber a adesão que tivemos desde junho, que foi quando apresentámos o plano, até hoje. Decidimos que este primeiro ano só iríamos trabalhar principalmente com aqueles que escolheram vir ter connosco. E estou-vos a falar, por exemplo, especificamente dos agrupamentos escolares. Lançámos um repto, tínhamos um objetivo de chegar aos 65 agrupamentos escolares pelo país, que era aquilo que a nossa equipa conseguia gerir num primeiro ano de piloto. Neste momento, portanto, lançámos a estratégia no meio de junho, veio o início do ano escolar e com toda a perturbação que tem o início do ano escolar, conseguimos até à data de segunda-feira ter 62 agrupamentos por todo o país, de Trás-os-Montes ao Algarve, litoral, interior. Isso deixa-nos muito felizes, porque, na verdade, as pessoas que quiseram estar connosco, e os diretores que quiseram estar connosco, foram aqueles que disseram: é a cultura que nos vai ajudar a resolver e a fazer brilhar as escolas. Resolver problemas como a indisciplina, não é a cultura que resolve, mas de certeza que melhora o dia-a-dia na escola, que cria perguntas e que traz problemas à escola mais pertinentes, que desvia para um outro olhar e que permite também a entrada de outros olhares na escola. Estas pessoas que vieram ter connosco disseram: nós precisamos de vocês de uma maneira até emotiva. E, para além disso, também muitos artistas, muitas entidades. E é isso que nós estamos a fazer. Eu acho que a ação... nós temos que pensar em, pelo menos isto é a minha estratégia, são pequenos passos que vão ser muitos passos se nós soubermos propagar e encontrar os interlocutores para trabalhar connosco. É isso que nós estamos a fazer e acho que o efeito de propagação é extraordinário, por isso nós não dissemos que não a ninguém até hoje e eu gostaria que continuasse assim, portanto, estamos convosco. Diana e Wanda, se me permitirem, respondia também à pergunta da Paula, isso aí. Será suficiente o que estamos a fazer? Recentemente almocei com uma colega. Sim, esta é da Diana e a tua é. Então, o que estamos a fazer? Portanto, recentemente almocei com uma colega que é recente agora nas funções que está a desempenhar, funções compatíveis à da direção do museu, que me disse, a primeira coisa que disse é que este ano não vai haver 13 exposições, vai haver 3. Coisa que pergunto a mim própria muitas vezes. Ou seja, por que chegamos ao final do ano e o museu, pequeno ou grande, tem 7, 10, 13, 20 exposições? Porquê? E o que é que faz com estas exposições? Pergunto, qual foi a última exposição que viram? E do ponto de vista não só da beleza do objeto, porque nem sempre os objetos são belos, pode ser uma arma 3D. Qual foi a última exposição em que qualquer um de nós foi e realmente sentiu-se, não é, questionado, motivado para pensar, para ir um bocadinho além? Portanto, por que 13 exposições e não 3? Mas trabalhá-las melhor, trabalhá-las de outra forma, procurar outros pontos de entrada e de saída, não é? Destas... E não me lembro o que mais queria dizer, portanto, fico por aqui. Bom, eu entrei na mesa por causa da intervenção da Rita Tomás e agora tenho que responder. Bom, uma das coisas que eu achei logo, assim que começámos este debate, foi que nós nunca nos apresentamos uns aos outros, porque partimos do pressuposto que todos nos conhecemos. E isto é um problema da cultura em Portugal. Eu sou a Wanda Piteira, trabalho na Casa da Cerca, que é um centro de arte contemporânea em Almada, e achei que devia entrar aqui também para ter aqui uma representação num município, não sei se está aqui mais alguém, que também é uma realidade muito parecida às outras, mas que tem a sua própria especificidade. E essa questão, para mim, coloca-se com a questão da manhã, a questão que a Maria levantou agora, da quantidade, coloca-se com a questão da manhã, do excesso de oferta que surgiu, o excesso de oferta cultural nos grandes centros de Lisboa. E eu estava com as minhas colegas ao almoço e estávamos a discutir imenso, claro, não almoçámos nada de jeito, falámos, e de repente
para mim, será que a questão não é a oferta cultural, se calhar não é o centro da questão, é porque é que nós achamos que há excesso de oferta cultural? Não será porque achamos que não há públicos? Quem é que acha que há excesso de oferta cultural? Se calhar são aqueles que programam e não veem as suas salas minimamente cheias. Portanto, será que isto não é um problema, de facto, da forma como nós programamos? E eu não sou programadora, sou responsável de comunicação, mas percebo aquilo que tu disseste, que agora não me lembro o teu nome há bocado, desta visão que a comunicação e a programação têm que andar mesmo de mãozinhas dadas e que é muito difícil às vezes fazer passar isto às pessoas da programação porque acham que a comunicação está a querer interferir na sua caixinha, e a verdade é que a comunicação pode ajudar de facto a tomar decisões sobre qual é a melhor altura de programar, quando é que se deve programar, precisamente para não termos esta ideia de que estamos a programar em excesso. Uma colega minha, à hora do almoço, a Paula Freire, estava-me a dizer: mas nunca ninguém em Londres diz que há excesso de oferta cultural. Pronto, portanto, acho que isto é para nós de facto pensarmos, não é? Ou em Paris, alguém diz: que chatice, tanta oferta cultural, estou farta de ver cartazes em todo lado. Acho que de facto nós temos todos que pensar muito mais nisto. Pronto, e com isto agora volto à intervenção por causa do que a Rita disse, a propósito das casas de banho sem género. E à pergunta que tu fizeste. Na Casa da Cerca, em 2017, fizemos uma candidatura a uma linha de do turismo de Portugal para tornar os equipamentos culturais mais acessíveis. Penso que a Casa Fernando Pessoa também também ganhou essa candidatura, nós também ganhamos. Portanto, e a Casa da Cerca foi escolhida pelo município como um exemplo do equipamento. Porquê? Porque era o mais visitado, daí a linha do turismo. Pronto. Foi uma candidatura assim meio mal esgalhada do meu ponto de vista, mas lá conseguimos fazer a candidatura e dividimos-la em duas partes: acessibilidades físicas e acessibilidades comunicacionais. Iniciámos a primeira parte de obra, que foi feito o projeto, no fundo, foi criar, não sei se conhecem a Casa da Cerca, mas é uma casa antiga do século XVIII, que tem uns jardins e a melhor vista para Lisboa, e o Jardim Botânico, que é o Chão das Artes, que tem uma ligação entre as artes e que faz a ligação entre as artes e a ciência. E é uma casa dedicada à arte contemporânea e ao desenho. Esse é o seu projeto cultural desde o início. A casa, durante muito tempo, foi muito pouco acessível. E aí falo mesmo das acessibilidades físicas. Nós temos uma galeria lindíssima no primeiro andar e que ninguém conseguia aceder. E quando digo ninguém, basta uma pessoa que tenha tido um acidente ou um carrinho de bebê, ou seja o que for. Eu fui mãe há pouco tempo e, de facto, quando nós passamos por estas coisas... Pouco tempo, 1 ano e meio, também não é assim. Mas quando nós passamos por estas coisas, de facto, nós percebemos a dificuldade que é irmos... Eu, no ano passado, estava em licença de maternidade, desculpem lá se o discurso está a ser assim um bocadinho coisa, mas eu, ano passado, estava em licença de maternidade e fui à festa da Casa da Cerca com o meu bebê. E eu achei aquilo uma chatice. Eu não conseguia passar para lado nenhum. E isto, de facto, era um problema. Portanto, as obras que nós estamos a fazer do ponto de vista das acessibilidades físicas são de exterior, de repavimentar, tão simples quanto repavimentar e criar percursos alternativos, e de fazer uma plataforma elevatória na galeria principal de exposições. E adaptar as casas de banho. E rebaixar o balcão da recepção. São coisas muito simples. Quando estávamos a entrar no projeto das acessibilidades comunicacionais, a pensar, a sinalética, aquela coisa toda, de repente a equipa, que são 3 pessoas que são as únicas pessoas, na verdade, que estão preocupadas com isto na Casa da Cerca e no município de Almada. Eu temo que isto fique ali, a preocupação fique ali circunscrita àquelas pessoas. De repente, mas isto não faz sentido. O projeto que o arquiteto fez
não faz sentido. Não devíamos pensar em casas de banho sem género. Continuamos, e agora? A sinalética, como é que fazemos isto? De repente tínhamos um nó na nossa cabeça e decidimos que íamos propor superiormente à administração mudar o projeto, porque ainda estávamos a tempo, falámos logo com o encarregado da obra, o encarregado da obra diz, ok, estamos a tempo, vamos pensar mudar já o projeto. Vamos avançar com esta proposta, conseguimos ainda ir a tempo. Isto tem a ver com decisões políticas, claramente, não é? E a decisão foi, está bem, ponham lá isso por escrito, que nós vamos pensar no assunto. Pronto. E a decisão foi, não queremos ainda pensar muito sobre isso. Portanto, isto é um exemplo de como o poder político está muitas vezes atrás do pensamento cultural. Ou anos-luz atrás do pensamento cultural. E que há muito pouca coragem para decidir de outra forma. E é preciso, de facto, haver coragem. E parabéns ao Teatro do Bairro Alto por ter uma casa de banho sem género. Então diz lá que é para você saber como é que isto dá a volta a isto. Não contei à minha chefe, mas acho que ela já se foi embora. Nós íamos ter casas de banho sem género, mas iam ter 2 urinóis, porque há um rácio que a lei obriga a ter. Alguém tinha feito mal as contas e o encarregado da obra ia pôr 2 urinóis. E depois a chefe foi de férias. E chegou uma altura em que alguém fez novamente as contas e nós não precisávamos ter os urinóis. Podíamos ter legalmente aquele número de casas de banho só de cabine. O chefe estava de férias, tivemos de tomar uma decisão de retirar os urinóis e tomamos. Passado 2 semanas dissemos, tirámos os urinóis. Fizeram muito bem. Foi pena a minha chefe não estar de férias. Mas eu esqueci-me de perguntar porque é que isto era uma decisão política, porque a lei obriga a ter casas de banho separadas. Não. Pois, os nossos arquitetos dizem que sim, por isso é que disseram que não, tem que ser para cima, por isso é que... pronto, já valeu a pena vir aqui. Obrigada. Rita, eu acho que há uma questão que é a diferença entre o TBA claramente tinha um statement entre abrir um teatro que era acessível e que isso inclui na programação e que para mim tu teres esse statement de isto vai ter um elevador, este espaço vai ter um elevador, mesmo quando o elevador, porque pôr um elevador não depende de uma pessoa, porque se dependesse de mim todos os espaços já tinham um elevador. Ou não tinham um elevador, simplesmente não tinham escadas. Mas pronto, como não depende de uma pessoa, os imprevistos surgem, mas o assumir o erro, para mim está uma questão, não há problema em errar, mas a partir do momento que se está a tentar. Agora, se nós olharmos para a quantidade de espaços culturais, inclusive nacionais, pagos com impostos dos cidadãos que não são acessíveis para todos e que abrem este ano, no ano passado, de raiz com construções novas, eu pergunto qual é a gravidade disso. E para mim, qual é a gravidade de um programador vir-se virtuosar ou de criar, de que por criar um espaço que é acessível, quando já está numa lei que já tem tantos anos, isso não é algo que se deve valorizar. Se faz um trabalho com a comunidade, se faz uma coisa... E não é do TBA especificamente isto que eu estou a dizer, mas a programação e o setor cultural tem que pensar em incluir não só deficientes, e eu estou a falar, eu tenho uma deficiência visível, mas e todos os outros setores de minorias que não estão incluídos no setor cultural. E o problema do setor cultural neste momento é os remendos dos modelos de apoio às artes, dos remendos dos teatros e toda esta questão de vamos desenrascar, vamos tentar fazer. Pronto, portanto, parabéns, TBA, está bem. Olá, o meu nome é Diana Pereira. Eu não vou começar por me apresentar, porque aquilo que me fez vir aqui não é a instituição onde eu trabalho, mas era para falar, para dar se calhar uma resposta à Diana, que não é uma resposta à tua primeira intervenção, quando tu perguntavas se estávamos a fazer o suficiente, se fazemos o suficiente. E a resposta é não. Eu acho que a maior parte de nós aqui diria que não. E foi notório isso ao longo do dia, não é? O facto de todos nos sentirmos
com consciência política daquilo que queremos fazer e ainda assim sem capacidade muitas vezes de o fazer dentro das instituições. Mas eu acho que tu deste a resposta a ti própria, quando deste o último exemplo do senhor e não só do senhor, que no final te agradeceu e que chorou muito e que gostou muito de um espetáculo que tu à partida achaste que ele não iria gostar. Então, pegando também nas tuas palavras, tu disseste que estamos todos muito separados, as instituições estão muito separadas. Certamente não fazemos o suficiente, mas tu fazes bem aquilo que fazes. E acho que pelo menos isso é garantia de que estamos todos, se todos nós acreditarmos que estamos a fazer bem, não é? Por muito que saibamos e tenhamos consciência que não estamos a fazer o suficiente. Em relação ao facto de precisarmos estar mais articulados, só queria deixar aqui um agradecimento, porque também foi um pensamento que eu estava a ter, que é a importância do trabalho da Acesso Cultura e da maneira como a Acesso Cultura tem vindo a promover, que muitos, se calhar são conversas repetidas, não é? E se calhar não há uma grande diferença entre algumas conversas, porque acabamos por ir fazer a mesma pergunta, então, mas onde é que estão as pessoas que têm capacidade decisiva? Elas nunca cá estão, não é? Tipo, voltamos a essa pergunta, porque estão aqui os convertidos. Mas ainda assim queria deixar este agradecimento e esta oportunidade. E isso leva-me à razão pela qual eu não me sentei aqui enquanto profissional e trabalhadora, mas a lançar um desafio a esta mesa, que é: abriram a mesa às instituições culturais. Pediram para as instituições culturais virem falar, mas as instituições culturais, primeiro, têm um website em que é visível o que andam a fazer, o que não é visível. Organizações culturais. Organizações culturais. Portanto, eu posso ser um indivíduo e considerar-me uma organização cultural. Então ainda bem, porque era isto que eu queria dizer, porque eu sei que há pessoas, organismos, pronto, porque eu sei que há pessoas que fazem parte de coletivos e de movimentos e de associações e que se calhar não se sentiram convidadas a vir sentar-se aqui e que têm muito a dizer, muito provavelmente, mais do que às vezes quem está dentro de uma instituição cultural e pode dizê-lo. Eu faço parte de uma instituição cultural, trabalho numa instituição cultural e faço parte de uma associação, e tem sido muito interessante ao longo da vida perceber o que é que eu consigo fazer num sítio, o que é que eu consigo fazer no outro sítio. E eu não quero falar sobre o meu trabalho, só queria abrir aqui outras pessoas que não trabalham em organizações, instituições, possam vir à mesa. Pode não ser uma instituição. Mas sim, foi um ótimo apelo, porque tinha sido essa a abertura, e essa diversidade de perspectivas é bastante importante e de dimensões. Temos um convidado, temos um participante no nosso jantar. Jantar, ok. Boa tarde, o meu nome é Ivo, eu trabalho numa empresa que é a Mapa das Ideias. Venho aqui falar a título pessoal, portanto não venho aqui falar em nome da empresa, mas queria trazer aqui uma reflexão que tem um pouco a ver com a forma como eu vejo o tema que viemos aqui hoje discutir. Tem a ver com a política nas organizações. Portanto, se olharmos para isto em três níveis de estruturas na sociedade, desde os governos aos indivíduos com as organizações pelo meio, é claro nas sociedades democráticas que os governos, sendo mandatados pelo povo, têm uma obrigação de fazer política. Também é claro, de certa forma, nas sociedades democráticas, que o povo tem um certo dever de fazer política, porque quem rege uma sociedade democrática é o povo, de forma direta ou indireta. Vindo de uma organização privada, não me é diretamente evidente que as organizações tenham que ser políticas. As privadas, porque não têm necessariamente que ser políticas, elas podem ser regidas por critérios essencialmente económicos, mas sobretudo as públicas, porque uma vez que a sua estrutura não muda em função de eleições, não sei até que ponto é que é do interesse da sociedade em geral que haja uma política que possa estar à mercê de mudanças governamentais. O que é que quero dizer com isto? Eu não sei
se é do meu interesse, enquanto cidadão português, que quando o André Ventura andar a mandar nisto, de repente o Dona Maria mude a sua programação. Portanto, eu não tenho a certeza até que ponto é que as organizações culturais públicas devem ter uma missão política ou um enquadramento político definido. Eu compreendo que os indivíduos que compõem essas instituições a tenham, mas não sei. Tenho muitas dúvidas em relação a isto. E é isso. Bem, antes de outra intervenção, que eu também posso ter palavra, porque também já estive atrás de várias organizações culturais, não creio que a noção de política tenha que ser exclusiva a uma ideia de governação de uma causa pública, não é? Daí nós termos a ideia de políticas públicas de cultura e de políticas de uma dimensão política também das organizações privadas. Aliás, é mesmo essa a ideia, a concepção de política cultural. Eu neste momento estou a dar aulas de política cultural e explicito isso aos meus alunos, e isto não é um entendimento meu, é uma constante do entendimento da compreensão da política, da ação política como algo que pode ser coletivo, pode ser individual, pode ser público e pode ser privado, pode ser de vários domínios. Mas, entretanto, apareceram vários elementos na mesa, vários convidados, trouxeram novos pratos para nós degustarmos. Não sei se querem fazer por ordem. Susana. Eu confesso que a seguir esta intervenção, acho que a seguir esta entrada, tínhamos um prato principal. Pois era. Pode ser, querem, se quiserem. Não sei, como queiram. Sim? Queres, Rui, temperar o chili? Sim, só assim muito, muito rapidamente, e se calhar para pegar um bocadinho no que tinha sido dito antes, mas também muito rapidamente, espero. Eu acho que isso depende do entendimento que temos do que é precisamente aquilo que viemos cá discutir hoje, que é qual é o papel político das organizações culturais. Eu consigo compreender que, naturalmente, uma emanação do poder político do Estado, no fundo, não de um governo, mas do Estado, como o Teatro Nacional Dona Maria II, que na realidade não depende assim tanto de quem é o governo que neste momento governa o país, aquilo que são as obrigações do Teatro Nacional Dona Maria II estão estatuídas em lei, portanto, nem sequer é um decreto-lei, é uma lei. Portanto, uma emanação da Assembleia da República, não é do governo, e que determina um caderno de encargos extensíssimo, na minha opinião até extenso demais, daquilo que são as obrigações do Teatro Nacional Dona Maria II enquanto entidade pública. Outra coisa é entender como é que essas obrigações são interpretadas por parte de quem, em determinados momentos, tem o poder de decidir como é que elas são interpretadas, nomeadamente uma administração e um diretor artístico, e principalmente um diretor artístico. Claro que o diretor artístico é nomeado pela tutela setorial e tutela financeira, Ministério da Cultura e Ministério das Finanças, mas a posição desse diretor artístico é independente do governo. Não, os mandatos não coincidem, naturalmente, não há uma vinculação, a queda de um governo não faz cair os diretores artísticos dos teatros nacionais e, portanto, existe uma autonomia artística desse diretor artístico que, aliás, até é exercida em relação ao Conselho de Administração. Os estatutos dizem que o Conselho de Administração não mete o bedelho na programação, tem somente o poder de aprovar ou não aprovar, em função daquilo que é a missão do teatro e em função daquilo que são as organizações financeiras. Portanto, de facto, há um detachment, uma separação relativamente grande entre esse entendimento político, que tem que existir, não é? Todas as organizações têm um papel político, não há como evitá-lo, num sentido abstrato. No sentido da política governativa, digamos assim, ou mais partidária, então sim, existe uma total autonomia. Não nos vemos de forma alguma condicionados por quem quer que, neste momento, exerça a maioria governativa do país. Portanto, me parece que o André Ventura vai ter muito a dizer sobre a matéria. Aliás, nada, se for ler o programa governativo, o programa eleitoral. Depois, só muito, muito rapidamente, porque depois já não tomo mais a palavra, em relação àquilo que temos feito, ou se o que fazemos é o suficiente. Nunca é. Temos sempre mais a fazer. A economia diz-nos que há necessidades ilimitadas e recursos que são sempre limitados e que se prestam usos alternativos.
E, portanto, nunca fazemos o suficiente. Não, mas fazemos muita coisa. Só 3 exemplos muito rapidamente que nós entendemos que é o nosso papel enquanto Teatro Nacional. Pagar decentemente às pessoas. Abolimos quase integralmente, exceto em casos em que ainda não conseguimos, mas em que o encargo administrativo é muito grande, deixámos de contratar em prestação de serviços. Todos os artistas e técnicos são contratados com contrato de trabalho e tentamos pagar um ordenado decente às pessoas. Não é nada mais do que desde 2004 é a obrigação das entidades. É lei da contratação dos trabalhadores de espetáculo, já desde 2004 que existe, embora muitas instituições culturais, e nós próprios só muito recentemente, é que abolimos quase inteiramente a contratação por prestação de serviços. Portanto, isso é uma das coisas que fazemos. Entendemos que devemos ter um papel sistémico, que devemos pagar bem às pessoas e que isso deve, de alguma forma, estabelecer um padrão. Desculpem, voltando só muito atrás. Se fôssemos ver a questão dos incentivos a que estamos obrigados, nomeadamente gastos operacionais sobre volume de negócios, isto é completamente contrário àquilo que o Ministério das Finanças nos obriga. Ou seja, fica-nos muito mais barato contratar em prestação de serviços e prejudica aquele rácio, que pode levar a que o nosso plano de atividades não seja aprovado. Portanto, os incentivos estão todos trocados. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer guerrilha contra, na realidade, o que está num decreto-lei de execução orçamental. Outra coisa que nós fazemos, temos um projeto que se chama Primeira Vez, brilhantemente coordenado pela Nádia Salles Grade e Plana Pereira, desculpem, que se trata de trazer pessoas pela primeira vez ao teatro. No ano passado foram cerca de 400 pessoas. É um projeto que é relativamente caro porque tem uma envolvência muito grande, trabalho continuado com as pessoas, um a um quase, ir buscar pessoas para as trazer pela primeira vez ao teatro. Provavelmente alguns de vocês já viram um vídeo muito engraçado da Dona Alzira, que mora a 500 metros do teatro e que nunca tinha entrado no Teatro Nacional Dona Maria II quando é a sua vizinhança, digamos assim. É um projeto caro? É. Que impacto é que tem? 400 pessoas. Com o dinheiro que este projeto custa, nós podíamos trazer milhares de pessoas ao teatro, não indo buscar uma a uma as que não tinham ido, mas aquelas que já vão, podiam ir ver mais espetáculos. Uma vez mais, o que é que nós estamos a fazer? Guerrilha contra os números a que estamos obrigados. Nós temos que aumentar o número de público, não é com a primeira vez que o aumentamos. Aumentamos, sim, o user experience, não é? Fazemos com que as pessoas tenham experiências muito mais significativas e que depois queiram vir por elas próprias ao teatro, tendo ido uma primeira vez. Outra coisa que nós fazemos é tentamos partilhar aquilo que é a fantástica equipa que temos e a extraordinária experiência que tem tido. Por exemplo, hoje estamos a ter, as we speak, um workshop, uma ação de formação no teatro sobre tradução e legendagem para espetáculos, porque a língua ainda é uma barreira para que o teatro se internacionalize e, portanto, temos todo um programa de formação dedicado à internacionalização das artes formativas, do teatro em particular, portugueses, com o apoio da Fundação GDA, que tem feito um trabalho também muito importante nesta área, e, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Uma vez mais, estamos a gastar dinheiro com partilhar a nossa experiência internacional, tentando que outras pessoas possam beneficiar dela. E era isto. Desculpa, posso acrescentar uma coisinha aqui que eu queria denotar, que é realmente, de qualquer das formas, um diretor artístico de um teatro nacional tem determinadas situações em que tem mesmo que ver como é que as suas ações se concertam com políticas governativas. E no caso do Dona Maria, houve uma situação que teve a ver com a participação do Tiago Rodrigues no festival em Jaú, não é? Onde ele teve de, inclusivamente, falar com os negócios estrangeiros e transmitir a dizer eu vou ter esta posição. Eu não estou a dizer isto para dizer que há uma crítica ou não, mas é verdade que uma pessoa que está numa instituição pública, mesmo independentemente da liberdade de expressão e da autonomia, tem compromissos de facto com as estruturas governativas que dão a cara noutras instâncias e tanto existe necessidade de haver esse... Sendo que no caso em particular, Portugal tem relações diplomáticas com Israel, o Tiago Rodrigues aderiu ao movimento Boycott, Divestment, Sanctions, que não é sancionado pelo governo português, portanto tomou na realidade uma posição política contrária à que é a política oficial do governo português. Certo, mas teve que naturalmente, não esquecendo, obviamente, aquilo porque que é a sua função suporte, pública, exatamente. dependendo de uma tutela governativa, claro. Bom, eu chamo-me Susana Menezes, faço a direção artística do Luca, que o teatro, enfim, é um nome que encontramos para tratar o Teatro Luís de Camões. Portanto, é um teatro muito recente. E quando eu vi a Diana falar, achei que tinha que vir aqui, porque sim.
Então, na verdade, como todos sabem, o Luca abriu muito depressa. Abriu mais depressa do que nós conseguimos correr. Então houve coisas que não conseguimos acompanhar. Nem correndo muito. Por isso estamos em construção. Estamos em construção de uma série de coisas. E no que diz respeito, em particular, à questão da acessibilidade, este edifício é um edifício do século XIX, como sabem, foi recuperado pelo Graça Dias e pelo Ega José Vieira, e portanto é uma sala do século XIX que é abraçada por uma requalificação contemporânea, o que lhe confere um lugar muito, muito interessante, e por isso convido-vos a todos a visitarem se ainda não tiveram a oportunidade de ir. E efetivamente, em relação às questões da acessibilidade física, nós temos um problema muito grave, porque de facto o teatro não está preparado para permitir que pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso ao bar, ao entrepiso e aos camarotes. E eu acho que isto ainda é mais grave quando se trata de um teatro para crianças, e provavelmente vocês devem concordar comigo relativamente a esta matéria, até porque quando as crianças são pequeninas também precisam de carrinho para serem transportadas, e muitas de nós já fomos mães, ou somos, ou vamos ser, e por isso sabemos o quanto é difícil lidar com essas matérias. E eu também lidei com elas e sei como são complicadas. Por isso, o que nós estamos a fazer neste momento, e ainda relativamente a isto, depois gostava de falar sobre outras coisas, é tentar encontrar outros mecanismos, como dizia a Diana, e eu gostei muito de ouvir, que é outros mecanismos para conseguirmos ultrapassar a dificuldade do espaço onde vivemos. E bom, posto isto, estamos a pensar em como é que, através do nosso programa, conseguimos ultrapassar e, sobretudo, mostrar às pessoas que estão próximas de nós e aos nossos públicos que há aqui uma vontade e há aqui um caminho para percorrer e há um caminho que nós queremos percorrer. Como é que o vamos fazer? Estamos à procura. Estamos à procura também com a ajuda da Acesso Cultura, sendo que sabemos que há coisas que não vamos conseguir resolver e foi uma guerra que travámos logo de início e percebemos que nunca iríamos ganhar. E mais ainda quando não é só o público que não tem acesso, mas também nós não temos acesso para os artistas. E portanto, isto não é um assunto fácil de gerir, inclusive para nós que estamos lá dentro. E quando falo por nós, imagino que seja o caso também de outras instituições, razão pela qual estou aqui eu e os meus colegas que trabalham em instituições, porque estamos todos a apresentar questões com as quais vivemos e que se calhar são comuns a outros. Nós também gostávamos muito de ter um WC para meninos e para meninas. Gostávamos mesmo muito, até porque sabemos que se trabalhamos para crianças e para jovens, eu pessoalmente sinto que maior é a minha responsabilidade. Mas ainda não temos, mas gostaríamos de ter. E estamos a trabalhar para isso, porque de facto, quando chegámos a este edifício, enfim, ele tem uma história muito, muito particular e eu não vou contá-la, vou só contar este episódio, que é os arquitetos. Isto é clássico em Portugal, que é muitas vezes os arquitetos produzem obra e não sabem exatamente qual é o conteúdo que vai ocupar esta obra. Isso acontece em todas as cidades e terras da Europa, do país. Algumas obras até são muito, muito grandes, outras são mais pequeninas. Mas neste caso, a obra que foi entregue à CERU e o dono da obra encomendou aos arquitetos um teatro para ser requalificado e existir exatamente nos mesmos moldes em que existia. Ora, o Belém Clube era o espaço que ocupava o Teatro Luís de Camões. E o que acontece é que o Belém Clube era uma associação recreativa onde, em tempos, a sala nem sequer era usada e eram só usados os escritórios. E mais, neste clube, curiosamente, há muitos anos atrás, as mulheres sócias, não podiam entrar na sala. Portanto, a encomenda do dono de obra aos arquitetos foi requalificar o teatro e manter as valências. Portanto, nós encontramos um teatro com um bar muito grande, muito alto, que nós agora temos dificuldade em usar. E encontramos, portanto, uma zona social com algumas características próprias das associações recreativas, e, enfim, e um teatro dito, enfim, normal, à semelhança do anterior. Podes só dizer quem é o dono da obra? A CERU. Continuando. Se calhar é melhor especificar. Eu não sei o nome do empreiteiro, agora acho que não vale a pena. Enfim. Depois, eu não sei se era essa a tua pergunta.
Não, era mesmo porque acho que é importante acrescentar qualquer coisa, não é? Porque essa questão é mais uma vez uma questão política relacionada com questões de comunicação. Comunicação entre pares. Eu acho que é anterior, eu acho que é uma questão de educação para a arquitetura. E a educação para a arquitetura passa também por uma educação para o entendimento de parte da arquitetura do que é a produção de uma obra. E de uma obra que tem que ter uma série de características, nomeadamente as acessibilidades. E é preciso mesmo convocar os arquitetos para estas matérias, não é? Porque não vale a pena continuarmos a fazer de conta que há assuntos que não existem, porque eles existem. E eu até acho que os arquitetos, se calhar, chamados a atenção, até são capazes de ter esse cuidado. Agora, isto tem que ganhar uma causa maior. Porque quando nós chegamos a estes sítios, vemos aflitos para conseguir contornar problemas de obra. Não são só estes, são muitos, mas estes são o assunto que nós estamos hoje a discutir aqui. Mas, Susana, nós vamos tentar ultrapassar um bocadinho o assunto da acessibilidade. Não que o assunto da acessibilidade não seja importante, mas de facto, como no papel político e na política cultural das organizações, como há uma série de objetivos. Muito bem. Então tem aqui uma questão que está muito presente em mim permanentemente. É qual é o nosso lugar enquanto instituição e no que diz respeito ao meu trabalho como programadora de um teatro para crianças, porque eu acho que programar é um ato político e, portanto, qual é o meu papel nisto tudo, nomeadamente quando programo para crianças e jovens, e depois que o entendimento de uma coisa não é só, ele não existe por si, ou seja, ele não existe sozinho. E não entendo este microfone simplesmente porque estou a olhar para ele, não é? E aí retomo aquela comunicação tão interessante e que me é tão querida, que tem a ver com o design. As coisas acontecem num contexto, não é? E elas depois querem dizer qualquer coisa, e querem dizer às vezes coisas muito alargadas. E para isso é preciso convocar muitas pessoas de diferentes áreas para falarem sobre esse mesmo assunto. Temos tentado fazer uma série de ciclos que tratam sobre assuntos que consideramos que são quentes. O último foi um ciclo dedicado às eleições. E vocês vão me dizer, mas as crianças não votam. Claro que as crianças não votam. Mas as crianças têm direito a um teatro e a um lugar que é para elas. E elas têm direito, como indivíduos, a esse lugar de fruição. E vou dizer agora uma coisa que é polémica. A minha preocupação, no limite, não é formar públicos. A minha preocupação é construir uma programação rica que seja útil para as crianças. Bom, ser útil é um assunto muito vasto e agora poderíamos continuar a falar muito sobre isto. E a Sara Barriga já está aqui a rir, de certeza que ela queria vir aqui juntar-se. Não vou falar sobre isso. Bom, mais uma questão que é como é que nós podemos, então, desta forma, andar um pouco à frente do nosso tempo e anteciparmos a questões, por exemplo, como esta que agora que eu falava há pouco, que tem a ver, por exemplo, com o que pode vir aí. Como é que nós, estando numa instituição cultural, temos responsabilidade de andar à frente do nosso tempo e pensar sobre estas matérias. Acho que era isso. Desculpem se calhar alonguei-me demasiado. Então, já falei várias vezes, mas então chamo-me Joana Andrade e represento-me a mim própria. Uma organização unipessoal. Exatamente. Não venho aqui falar por organização nenhuma. Venho só dizer, por um lado, que sou um indivíduo político desde que nasço até que morro e desde que acordo até que adormeço e provavelmente durante o sono também. E pratico isso em todas as escalas em que vivo. E a principal é, de facto, no seio familiar. E eu penso que isso é uma questão que está ao alcance de todos, sem exceção. Todos. Inclui todos, é ótimo. Portanto, isso é uma reflexão que eu queria deixar aqui. Outra, queria felicitar a conferencista, a Corina, porque realmente é fantástico perceber como se pode ser um curador político, pode ser um programador político, pode ser tudo político. Eu acho que se é, inevitavelmente. Depois, enfim, cada um gera isso como entenda
ou mostra, ou mascara, ou não, mas políticos, de facto, somos todos, e de facto este projeto é absolutamente extraordinário. Nesse sentido, e agora foi engraçado falar dos arquitetos e da arquitetura, venho só a terminar por partilhar aqui pronto, estou a posicionar-me como indivíduo, não represento ninguém, está bem? Mas partilhar convosco que talvez seja uma boa ocasião agora para irem ver as exposições da Trienal de Arquitetura que inauguraram agora recentemente e que conjugam uma série de organismos e de instituições culturais em parceria, do mais variado tipo, e depois tem como tema aglutinador a poética da razão, isto para voltar a lembrar a conferência do Labrinho Lúcio, hoje de manhã, muito bonita, é sempre. E depois tem uma exposição que se chama Economia de Meios, tem outra exposição, ajudem-me, que se chama Arquitetura e Agricultura, na ordem do dia, e tem uma outra que se chama O que é o Ornamento. Também importante. O que é o ornamento está na Culturgest, precisamente, e é a que eu, assim, esteticamente falando, menos apreciei, mas é extremamente interessante do ponto de vista político e dialoga com aquela instituição, dialoga com o espaço daquela instituição e dialoga com um tema que é super polémico, não é? Que é este do ornamento, da vida e do ornamento. Pronto, deixo aqui só este. Há mais duas, ajudem-me. Há uma aqui no Menaco. Vão ver, porque eu acho que são os arquitetos ajudados por uma data de gente a quererem entrar em comunicação, a quererem... Mas eu acho que os arquitetos são bonzinhos, eu admiro imenso a arquitetura e o design, profundamente. Eu acho é que se calhar temos que trabalhar para que eles também estejam mais sensíveis a estas matérias. Agora sou mediadora artística e cultural. Olá. É verdade, o meu nome é Frederico Duarte, eu sou curador de design, estou a falar em nome próprio. Em primeiro lugar, queria celebrar e felicitar a Acesso Cultura, não só pela organização desta conferência, mas por um trabalho que eu acho que é muito meritório, porque de alguma forma faz uma espécie de escrutínio do tecido cultural em Portugal. Eu acho que isso é absolutamente importante, porque se não são pessoas como a Maria e as pessoas associadas à Acesso Cultura, eu pergunto-me quem é que o vai fazer. E esse escrutínio cultural implica uma crítica e autocrítica também das instituições. E como eu acredito que a democracia, ou mais democracia, é a cura para todos os males, ou que não há nenhum mal que não se resolva com mais democracia, eu gostaria de trazer este debate, para mim são os meus 5 mandamentos, que são as chamadas 5 questões essenciais para a democracia, do parlamentar inglês Tony Benn. E eu vou dizer as 5 questões usando a segunda pessoa do singular em português. Então, as 5 questões são: que poder é que tu tens? Onde é que foste buscar esse poder? Em nome de quem é que tu usas esse poder? A quem é que prestas contas? E como é que a gente se vê livre de ti? Eu pergunto-vos, as pessoas que estão não só a trabalhar em instituições, mas em alguns casos responsáveis por instituições, como é que está o estado da democracia das vossas instituições? Hoje falou-se de manhã, a Cíntia Gil falou desta ideia, o que eu traduziria para a fulanização das instituições, que é quando ela diz que está de saída, quando ela chegou ninguém sabia quem ela era e quando ela vai embora toda a gente a considera indispensável. Ou seja, quantos de nós é que
vemos as pessoas eternizarem-se à frente das instituições, quando essas instituições não prevêem mecanismos de democracia e de substituição das suas equipas e de prestação de contas e de escrutínio. Eu acho que isto é uma coisa fundamental. Eu uma vez disse isso numa conversa onde a Paula também participou no Ministério da Cultura, que eu acho que é uma coisa fundamental. Nós não podemos falar da questão e do papel de política das instituições sem questionar qual é a democracia das nossas instituições. E temos que falar sobre isso. Temos que falar quem é que nomeia as pessoas, como é que elas são nomeadas, como o Ivo disse, também por isso é que eu vim para aqui, se essas nomeações estão ou não dependentes dos ciclos políticos, sendo estas instituições privadas ou públicas, municipais ou nacionais, ou seja, como é que nós entendemos e como é que então, a partir destes mecanismos da democracia, nós podemos começar, de facto, as cadeiras a falar de uma coisa que se falou hoje, é como é que se muda as cadeiras do poder. E como é que nós, enquanto comunidade cultural, como é que nós exigimos que essas cadeiras mudem e como é que exigimos que as pessoas que estão lá sejam retiradas dessas cadeiras. Para mim, só queria dar essa reflexão e, mais uma vez, dar os parabéns à Acesso Cultura. Obrigado. Se calhar podemos acrescentar ao que a Frederica acabou de dizer aquilo que o Rui Catarino disse no início, que é como é que avaliamos a experiência. Acho que também era importante, se calhar, somar. Agradeço em nome da Acesso Cultura as tuas palavras, as palavras da Diana e de outras pessoas. Gostava só de dizer, porque é natural, talvez por eu ser a face mais visível, que se aponte para mim a Acesso Cultura. Se não se sentirem muito expostos, pedia aos associados e associadas que estão aqui para se levantarem, porque este trabalho é de todos nós. Quem é sócio da Acesso Cultura e se quiser levantar? Hã? Sim. Portanto, tudo isto é Acesso Cultura. Tudo isto é Acesso Cultura. Portanto, muito obrigada. Fazemos o melhor que podemos, fazemos o melhor que sabemos e com a vossa ajuda continuamos a questionar-nos e a questionar-nos. O pequeno ponto que queria fazer aqui era voltar um bocadinho aqui à pergunta da Joana esta manhã, a Joana Henriques, em relação à ausência nestes espaços de encontro de pessoas que estão, do ponto de vista hierárquico, acima e que não partilham, não participam, não partilham. Foi bom ouvir também a resposta da Susana Gomes da Silva, não é? Como muitas vezes estas questões devem ser trabalhadas internamente, mas não deixa de haver esta ausência nestes momentos em que parece que nunca estamos todos juntos, nunca refletimos juntos. E acontece que muitas vezes, sobretudo quando damos formações, os colegas que estão na formação até muitas vezes nem sequer precisam de formação. É uma necessidade que têm de estar com outros e de discutir, porque depois voltam para as suas instituições e a barreira, a primeira, é interna. Portanto, se não houver uma forma, não digo de pensarmos todos e de agirmos todos da mesma forma, mas tem que haver um caminho. E este caminho, normalmente, esta visão, não é, de caminho, é decidida a algures mais acima. Se não houver estes momentos para nós refletirmos em conjunto, a barreira continuará, a primeira, a ser a interna. Depois, queria apontar para aquilo que a Corina fez. A Corina, logo no início, nos disse qual é a missão do VNA. E depois toda a sua apresentação ia ao encontro desta missão, que foi uma missão que não é de ontem, nem de 2015. E como este museu continua a questionar, se ir ao encontro sempre, não foge a esta missão. Se perguntarmos à maioria dos museus em Portugal qual é a vossa missão, vão repetir a definição do ICOM, que é colecionar, preservar, estudar, expor e interpretar e divulgar, blá, blá, blá. Ou seja, todos os museus em Portugal praticamente têm a mesma missão, que não é assim. Se perguntarmos a um teatro, e então os teatros nacionais, muitas vezes está na lei, como disseram, não é? É o quê? Apresentar peças de dança, música, teatro, clássico ou contemporâneo, tudo à volta do mesmo, e não é isso. A missão não é isso. Este ano saiu um livro que me marcou imenso, que se chama Museum Activism. E aí vemos de que forma, e de várias formas, não é? Vários colegas nossos em vários pontos do mundo trabalham estas questões. O meu texto específico neste museu tinha a ver com o chamado Mission Driven Activism, precisamente para mostrar que aquelas decisões, ações, visões que muitos dos nossos colegas põem na prática não são um acréscimo, não são um oportunismo do momento, não é? Mas têm muito a ver com aquilo que é a sua identidade, da forma como se expressa na sua missão. E este é um trabalho que em Portugal deveríamos todos procurar fazer.
Ainda temos sobremesa e a Maria tinha-me dito que quando fossem os últimos 5 minutos ia aparecer muita gente. Então eu lembrei-me só de vos avisar que são agora os 5 minutos. So it's now or never. E vamos à sobremesa e depois a seguir ao café. Olá, boa tarde. O meu nome é Andréia Coutinho. Eu estou aqui como 2 pessoas numa, não, algo do género, porque estou aqui principalmente como ativista curatorial, pertenço a um coletivo, e também como membro de um serviço educativo de uma instituição em Lisboa. E a minha reflexão, a minha pergunta tem a ver com: nós temos estes encontros, nós debatemos entre nós bons exemplos, maus exemplos por aí adiante, e eu gostaria de saber até que ponto é que a nossa responsabilidade, ou se deveríamos sequer considerar uma responsabilidade grupal, quando temos, sei lá, estava aqui a pensar num caso muito específico, foi uma coisa que eu e a Laura, que é outro membro do coletivo, tivemos a trabalhar este fim de semana num evento fora de Lisboa, em que os museus e as instituições culturais são corpos políticos, porque não somos criaturas neutras, amorfas e amorais e apolíticas, porque não somos, e que quando há um trabalho que o resto das outras classes consideram um trabalho político e uma transmissão de ideologia, e vem alguém convidado, curador, alguém que é considerado, e agora pegando no que o Frederico tinha dito, a fulanização dos corpos culturais, que vem um bocado destruir o trabalho. Eu estou a pensar num exemplo muito específico, que eu quero dizer, mas não quero dizer, e que vem, por exemplo, e que veio, no caso, destruir, ou vá destruir não, mas reduzir o trabalho, no caso de alguns museus que estão a trabalhar as questões de género, e que o curador da exposição veio dizer: não, mas eu não entro com ideologias políticas e com questões destas dentro do museu. Eu só estou a fazer a exposição porque sim. E até que ponto é que nós, enquanto trabalhadores culturais, enquanto pessoas que existem nestas instituições, se nós nos devemos levantar contra estas opiniões ou ter uma posição crítica sobre estas opiniões ou não? Porque eu tenho, pessoalmente, de forma muito forte. Com isto posto e pensando em tudo o que foi dito de manhã e numa data de intervenções que foram feitas, agora nesta mesa, a questão dos públicos, a questão da visibilidade, porque é que nós, enquanto pessoas que estão dentro das estruturas, nós fazemos o trabalho hoje em dia, e cada vez mais o trabalho de ir à procura de informação e de ir beber conhecimento a quem não partilha das nossas experiências, porque não criar práticas instituídas para isso e de criar, não vou dizer regras, mas normativas que possam criar pontos de ligação entre instituições, que é uma coisa que já ouvi assim em conversas paralelas, de instituição X faz este trabalho e há a instituição Y que poderia contribuir, não, que poderia beber disto e que não está presente. Ou, por exemplo, neste encontro, nós estamos aqui, mas quantas outras pessoas não estão? E que não estão não só por falta de acesso, mas por desinteresse total. E que, para elas, o museu está exatamente na definição do ICOM, quando a definição do ICOM mudou há um mês. E que agora sim, melhor, mas foi debatido, exato, foi debatido, e que para mim já mudou, porque já mudou desde 2016, na minha cabeça, em que os museus têm de ser espaços discursivos, têm de ser espaços de inclusão, têm de ser espaços onde, e os museus e as instituições culturais têm de ser espaços onde se pode construir, onde se constrói de facto cultura e não só se transmite, porque passar
passar a estafeta de um lado ao outro é fácil. E o construir já implica mais trabalho, que por questões económicas, por questões políticas, torna-se mais difícil. Até que ponto é que estamos, como classe, se pudermos dizer isto, engajados de facto nesta mudança, que deveria ser uma mudança total. A meu ver, deveria ser uma mudança total, não é só nas nossas instituições. Nós deveríamos ser capazes de poder transmitir este conhecimento a todos, porque todos têm direito a esta expansão, a este espaço alargado que é a sociedade, porque a sociedade somos todos nós. Bem, eu, na verdade, hesitei muito e confesso que venho aqui nesta posição de quem está a hesitar ainda e de quem se sente eternamente num dilema entre ser quem é e ser representante de uma instituição. A minha instituição é uma instituição muito grande, o meu nome é Susana Gomes da Silva e eu sinto que às vezes sou mais ou menos como a Mona Lisa. A Mona Lisa já não é uma pintura, já é tudo aquilo que se disse sobre ela e todas as camadas discursivas e simbólicas que tem à volta, e já nenhum de nós vê a Mona Lisa. E eu, que estou há tantos anos casada com a instituição, já não me sinto bem só eu. E então estou aqui a hesitar, mas há coisas que quero partilhar e, portanto, venho mesmo correndo os riscos todos. Ora bem, enquanto pessoa, eu entrei neste campo dos museus justamente porque, a dada altura, eu era professora e eu sentia que, como professora, não estava a conseguir fazer o suficiente porque me sentia espartilhada pelo Ministério da Educação nas suas diretrizes e pelos currículos nacionais e por tudo o que tinha que cumprir. E achei que os museus eram um espaço de liberdade. Pronto, são coisas que se fazem quando se é mais novo, ingenuamente, e pronto. E encontrei nos museus um espaço de alguma liberdade, sim, porque não havia um currículo nacional, pelo menos não havia um óbvio escrito. Havia outro bastante mais difícil de lidar, que era o implícito, o invisível. E então, e agora pegando aqui numa coisa que a Maria disse e que para mim foi extremamente importante para eu, de alguma forma, sobreviver nesta área, eu dediquei-me a ler missões. E todas as vezes que tinha a trabalhar, eu comecei por trabalhar para a mesma instituição de trabalho agora, mas não com vínculo, e portanto tinha uma certa liberdade, mais uma vez. Era mais ilusória do que verdadeira, mas tinha alguma. Mas eu, para poder fundamentar aquilo que fazia, lia missões, e está ali a minha companheira de percurso, a Sara, com quem eu percorri o país todo, não é, de norte a sul, a dar-nos formação e a conversar com colegas de profissão, e uma das coisas que nós mais trabalhávamos ainda hoje, é um dos pontos que usamos cada vez que damos formação, é missões. Porque as missões são fundamentais, ainda que muitas vezes seja para nós descobrirmos um documento enterrado nos estatutos de formação de uma instituição ao qual nunca mais ninguém ligou. A verdade é que eles estão enraizados depois numa espécie de identidade, às vezes anacrónica, que essa instituição continua a ter ao longo da vida, muitas vezes até contradiz aquilo que faz nos dias que correm. E, portanto, no sítio onde trabalho, uma das coisas que me tem sido grato ver é que a missão, apesar de tudo, tem mudado. E isso tem-me dado algum alento, porque há muitas coisas que eu acredito que devem ser feitas, e daí vem o meu lado ativista, e eu, de facto, estou nos museus, porque claramente assumo que há um trabalho a fazer e que eu acho que neste campo ele é mais possível do que no outro, de onde eu vinha, ainda que seja necessário nos dois. E acredito convictamente que, enquanto eu sentir que tenho um papel aqui, continuo. E na fundação onde eu trabalho, a missão tem vindo, a missão geral e não a do museu, porque também me agrada isto. Eu sirvo um museu, mas o museu está dentro de uma casa bem maior e, portanto, ele não pode ser um anexo ou uma excentricidade. A missão, neste momento, é muito curta, mas termina com formar os cidadãos para o futuro e trabalhar na democracia. E isto, de repente, foi pensar... Este é o espaço de que eu estava à espera. É óbvio que a interpretação das palavras depois dá muitas discussões, mas quando nos colocamos no campo de formar cidadãos e trabalhar para a democracia, tudo se torna possível. Portanto, tanto ir às missões é importante. Eu comecei por fazer uma missão para o serviço educativo, quando o museu não tinha missão. Agora estou mais preocupada em trabalhar para a missão de uma casa grande, mostrando que estamos todos nos seus vários departamentos a trabalhar para uma visão comum, porque acho que nos consolida. Outra das coisas que queria trazer aqui é
são dois dilemas de caráter diferente. Um é o do timing e do tempo. Eu adorei ouvir a Corinne e pensei que bonito que era se nós no museu tivéssemos a capacidade de ter um Rapid Response Collecting. Era incrível. Apesar de tudo, temos uma comissão de aquisições, temos um conselho consultivo para aquisições. Nos últimos 3 anos isto tem sido feito de forma muito consistente. Temos feito muitas aquisições políticas e eu orgulho-me disso. Mas não temos esta capacidade de responder rapidamente àquilo que acontece hoje e agora. E esse é o lado que eu sinto que mais falta faz em algumas das instituições, nomeadamente instituições com grande história, como é o caso da minha, que apesar de poderem agir naquilo que é o tempo de agora e nas inquietações do momento, ainda são vistas, porque a carga simbólica é demasiado pesada, como uma instituição que reage lentamente. Às vezes reage mesmo, mas outras vezes não reage lentamente, e nós estamos de facto a fazer programação neste sentido, com uma conferência, já agora vos convido todas, que se chama Where I Stand, que aliás mudou para Where We Stand, e que é pela primeira vez uma conferência sobre questões interseccionais de feminismo, de raça, de classe, que está a ser feita connosco e com uma série de associações de afrodescendentes de caráter feminista, justamente para não sermos nós a autoridade que define o programa. E isto significa alguma coisa. Mas não é só nesta resposta, não é, que parece que é rápida, apesar de tudo, e que está também no seu tempo, que eu sinto que há limitações. As instituições culturais, por regra, não conseguem ativar as suas máquinas para responder ao aqui e agora. E este Rapid Response Collecting deveria ser um Rapid Response em todas as áreas. Quando uma instituição cultural não consegue reagir em tempo útil a um grande acontecimento histórico, uma grande catástrofe, a destruição de património, a uma invasão de um país, a uma violação de direitos humanos, ela de alguma forma também falha na sua relevância. E aquilo que o Labrino Lúcio falou de manhã, a questão da indiferença e da irrelevância, é uma coisa que me preocupa muitíssimo, porque em última análise nós podemos tornar-nos verdadeiramente irrelevantes sem esta capacidade de resposta. Pronto, e isto eu deixo-vos aqui o dilema. E o outro dilema, e com isto termino, é um dilema pessoal. Mais uma vez, e não quero olhar para a Maria, vou olhar para todos os associados à Acesso Cultura, a propósito de uma ação de Acesso Cultura sobre o património LGBTQ, que nós fizemos na Gulbenkian e no qual o nosso contributo foi diminuto, mas aparentemente no panorama nacional muito válido, o que é triste, porque é pena que nós tenhamos feito uma visita 2 vezes com um percurso queer na coleção Gulbenkian. Tem um caráter simbólico importante, não eu reconheço, mas é pouco. E que isto seja o exemplo de alguém que agiu num determinado contexto museológico, porque isto disse uma coisa perfeitamente banal, normalíssima. Não há razão nenhuma, nem sequer para nós estarmos a celebrar o facto. Mas a propósito desse momento de discussão, abriu-se um debate e eu, a pessoa e a profissional, fui confrontada com uma questão extremamente pertinente e muito incómoda, que é, se nós sabemos isto tudo e se sabemos que o universo dos museus é um universo que não é representativo, que não é diverso, eu lamento usar a palavra, mas de facto não temos outra melhor para falar disto, da multiplicidade. Foi-me colocada a pergunta diretamente: porquê é que vocês não se afastam do lugar a essas pessoas que não estão cá e que não estão representadas? E a primeira reação é: caramba, quer dizer, nós que somos os que estamos a promover este espaço de conversa e de abertura e de diálogo, é que vamos ser os afastados. E a seguir cais em ti e pensas: é verdade, não é? E desde então que esta pergunta me persegue, esta questão do como é que é possível, como é que eu posso contribuir, que este é outro lado, é um outro ativismo, para dar o lugar. Não é só dar espaço, nem escutar, como se falou de manhã. É verdadeiramente dar o lugar, sair, retirar-me e fazer com que o espaço vazio possa verdadeiramente ser ocupado por outras pessoas. E pronto, enfim, no fundo só queria partilhar estes meus dilemas convosco. Bom, biscoito. Desculpa. Desculpem, porque entretanto já passámos da hora, não é? Vamos juntar. Não podem falar assim. Mesmo que não fale, não há tempo para falar, não se preocupem. Só para estar assim mais composto. Obrigada, Maria. Bom, então, olá a todas e a todos. Eu sou a Susana Duarte e trabalho aqui no São Luís. E de facto vim porque o que tu disseste era o que eu estava a pensar já há muito tempo, que é sobre
devemos ou não intervir, devemos ou não participar. Exato. Uma responsabilidade. E é isso mesmo. Então, aquilo que eu vinha aqui dizer é que eu acredito que todos temos essa responsabilidade, todos, cada um de nós. E acho que enquanto cada um de nós não trouxer para os seus sítios de trabalho, a casa, como dizia a Maria de manhã, enfim, para todos os sítios onde nós estamos e onde participamos e onde vivemos, não é? E enquanto nós não trouxermos de facto para estes sítios esse nosso ativismo, acho que nada vai mudar. E também estou de acordo um bocadinho com o que o Frederico dizia há pouco, não é? Eu acho que, de facto, uma boa parte das nossas instituições estão cristalizadas, não é? O poder está cristalizado e, portanto, eu acho que é mesmo importante reclamar este lugar como é que tu dizias há pouco? Sim, da democracia, mas de facto de auscultar e de ir avaliando aquilo que se vai fazendo. Eu acho que... Do escrutínio, exatamente. Obrigada, Frederico. Exato. E acho mesmo que é importante, é isto que cada vez mais nos faz falta, e acho que estamos a dar passos, e acho que este também é um bom momento para ganharmos também coragem, não é? Eu estive ali o tempo inteiro a pensar, vou, não vou. Mas pronto, no fundo, este é o meu contributo. Era, no fundo, vinha dizer-te, eu acho que todos nós fazemos falta, todos nós temos que ter uma palavra. Tens de falar aqui. E no exemplo, lá está, para mim foi muito, é positivo que tenha havido uma reação dos média críticos por aí diante, e que este exemplo, que não é o melhor, já tinha de um lado é bom porque já tinha uma história de bons exemplos de intervenção sobre este tema, mas é péssimo porque lá está, tinha tudo o resto atrás e ainda assim fez isto. E lá está, é uma posição dividida porque, sim senhor, foi criticada e pôde-se olhar e dizer não se pode fazer uma exposição só porque as pessoas intervenientes nesta exposição, os artistas convidados, têm vaginas, mas é um mau exemplo porque já existe um historial de outras exposições e de outras situações em que um grupo minoritário ou um grupo menos representado dentro de uma instituição cultural ou dentro de uma instituição artística, no caso, já foram contextualizados em várias outras situações muito melhor do que isto que é vazio. E lá está, e vamos cair nas buzzwords e vamos cair no vamos fazer isto agora porque dá jeito, e daqui a 10 anos, quando alguém falar daquela exposição, viram-se e dizem, pois não me lembro, não fizemos mais nada, está feito, fez-se isto e acabou aqui. E pronto, e é uma situação que lá está, que não também como profissional na área, mas como ativista curatorial e como membro de um coletivo que trabalha principalmente estas questões, é muito difícil poder olhar para um panorama geral e ver uma coisa que teve tanta relevância e que é tão mázinha. Mas pronto, tão mázinha. Então, agradecer a todas e a todos a participação nesta mesa. Acho que foi uma excelente refeição. É porque a mesa longa está associada com um figurino de uma ideia de refeição. E passo a palavra para o encerramento, certo? Eu vou tentar ser muito breve, porque eu sou a Ana Braga, desculpem, sou membro da Direção da Acesso Cultura, e vou tentar ser muito breve, até porque estamos além da hora. Eu não vou propriamente fazer uma reflexão ou um resumo, porque, como devem imaginar, não tive tempo sequer para organizar as minhas ideias de forma, enfim, como uma reflexão. E, portanto, o que eu vou fazer é partilhar convosco uma série de anotações de palavras, frases que me ressoaram, algumas que se vão repetir. Não tem uma ordem cronológica ou temporal, tem sim aquilo que me fez sentido como conjunto de palavras. Antes de fazer essa partilha, quero desde já agradecer ao Teatro São Luís
por nos ter recebido e pela forma maravilhosa com que acompanhou este dia e esta conferência. E queria agradecer a todos vocês que estão aqui connosco, participantes, oradores, voluntários, todos vocês, por terem feito este evento e este dia. Então, começar por partilhar que a política, ou ver a política como a arte de vivermos em conjunto, mas a política também como um espaço de existência de um consigo próprio. Vivermos em conjunto como um ato de sobrevivência. A demagogia como a arte de ensinar um povo a não pensar. Os poderosos, por um lado, os irrelevantes, por outro. Liberdade, igualdade, respeito pela natureza e pelo lugar comum. Tolerância ao que deve ser tolerado, intolerância ao que não deve ser tolerado. Ética do género humano de acordo com uma cidadania inclusiva. Educar humano por humano para o bem da humanidade. Incultura. A urgência de uma cultura, da cultura de respiração, da cultura para comer, da cultura como parte da vida. Tecnologia, tecnologias da informação, biotecnologia, poder, infraestrutura, supraestrutura, poder. Quem tem o poder? Ação, cooperação. Política, cultura, perguntas, respostas. Dualidade. Ambivalência, complexidade. Incorporar o risco, temer a catástrofe. Comunicação, proximidade. Indiferença é o último grau antes da irrelevância. Urgente combater a indiferença, urgente combater a relevância. Organizações culturais como lugar de complexidade. Políticos que precisam de falar em poesia. O trabalho político das organizações culturais pode ser o de não deixar de questionar. Tokenização, checkbox, representação, expressão. Reflexão crítica, devolver questões. Reflexão ética, introduzir mudança, não só reagir. O exercício, o esforço, o privilégio, lavar a consciência. Dar espaço, ouvir, ver, espaços de escuta. Ecossistema, interseccionalidade, encontrar, ir ter com, fazer parte do caminho. Curiosidade. Neutralidade, oportunismo, abstenção, autocensura. Princípios, preocupações sociais. Não vamos mudar o mundo, mas podemos trazer mudanças ao mundo. Fazer o que podemos? Suficiente? Não. Assédio, reprodução de opressões. Identificar ausências. Decisores, administradores. Autoridade, responsabilidade, espaço coletivo. Espaço coletivo de palavra. Design contemporâneo, trabalho colaborativo, colegas, audiência, público, fazer publicamente. Objetos, falar, questionar, com os objetos, o presente. Colecionar, prático, pragmático, contexto. Curadoria investigacional, ouvinte curatorial, curador ativista. Sinistro, belo, mundo. Tudo em público. Conversa pública. Ouvir. Debate. Pensar criativamente com os objetos. Pensar criticamente sobre o presente. Relações de confiança, desafio, vergonha. Lugares de conhecimento que não estão necessariamente só dentro das instituições. Encontrar objetos que falam sobre questões intangíveis, atuais. O medo de errar. O erro como gosto relativo. Não operamos num vácuo. Pensar pela negativa. Comunicação. Reflexo. Efeito. Espelho. Poder. Financiamento. Agendas. Agendas internas. Políticas. Discutir. Questionar.
violência, generosidade, justificar. Acessibilidade, inacessibilidade, pressa, correr, educação, arquitetura, suficiente? Guerrilha, ativismo, insistência, sonhar mais. Norma, escolha, outros olhares. Poder, coragem, irreverência. Instituição, organização, organismo cultural. Política partidária, política cultural. Independência, autonomia, poder, impacto, responsabilidade, responsabilidade grupal, autocrítica. Qual o estado da democracia das nossas instituições? Questionar, escrutinar, avaliar, missão. Dualidade, o que eu sou? O que é a instituição em que trabalho? A pessoa, o profissional, o tempo. Responder rapidamente ao que acontece hoje e agora. Como posso contribuir para dar lugar ao ativismo? O papel político das instituições culturais. Política como arte de vivermos em conjunto. Política como um espaço de existência de um consigo próprio. Vivermos em conjunto como um ato de sobrevivência. Demagogia como a arte de ensinar um povo a não pensar. Foram estas as minhas. Bom, até para o ano.